Salve, salve! Então vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo da carta 68 na ordem cronológica dos Mahatmas para Alfred Sinnett. Então, a gente parou ali, a gente foi até a pergunta número 9, se eu não me engano, dessa carta no nosso vídeo anterior. Então a gente vai continuar aqui com a próxima pergunta do Sinnett, tá? Ele diz assim: há alguma condição intermediária entre a beatitude espiritual do Dewatchen e a vida sombria e sem esperança dos restos elementais semiconscientes dos seres humanos que perderam seu sexto princípio? Porque nesse caso, isso poderia dar um locus standi, em imaginação, aos Ernest e aos Joey dos médiuns espíritos, ou seja, isso poderia dar um lugar ali, né, de estada, um lugar de permanência, né? Em imaginação aos Ernest e aos Joey dos médiuns espíritas, o melhor tipo de espíritos guias. Caso afirmativo, certamente aquele deve ser um mundo muito populoso, do qual deve vir grande quantidade de comunicações espirituais. Então, se a gente está querendo encontrar ainda aqui uma brecha que justifique ali a existência dos espíritos guias, enfim, né, tentando encontrar aí uma condição intermediária entre o Dewatchen e os elementares. Aí o mestre responde assim: lamentavelmente não, meu amigo, não que eu saiba. Do Sukhavati, ou seja, do Dewatchen, a terra, né, da felicidade, terra da bem-aventurança, para baixo, até o território da dúvida, ou seja, até ali a fronteira com o Kamaloka, há uma variedade de estados espirituais, mas não sei de nada como uma tal condição intermediária. Contei a você sobre os Sakwalas, embora eu não possa enumerá-los porque seria inútil, lá da citação, né, lá de um outro ponto anterior dessa carta. E mesmo sobre a Viti, o inferno do qual não há retorno, e nada mais tenho a dizer sobre o assunto. Tem uma nota aqui do mestre. Em Abhidharma Shastra, ou seja, na metafísica, lemos, abre aspas, o Buda ensinou que nos arredores de todos os Sakwalas há um intervalo negro, sem luz do sol ou da lua para aquele que cai nele. Não há renascimento a partir dele. É o inferno frio, o grande Naraka. Aí o mestre diz, isso é a Viti. Ou seja, a antítese do Dewatchen. Aí o mestre continua dizendo então ali: e nada mais tenho a dizer sobre o assunto. A sombra sem esperança tem que fazer o melhor que puder. Logo que sai do Kamaloka e cruza a Ponte Dourada que leva às 7 Montanhas Douradas, o ego não pode mais confabular com médiuns negligentes. Nenhum Ernest ou Joey jamais retornou do Urupaloka, muito menos de Arupaloka, para ter uma agradável conversa com mortais. Então o mestre de novo enfatiza que quando o percebedor entra no Dewatchen, ele não tem contato consciente com os seres que estão no plano físico, no plano encarnado. Então o desencarnado não entra em contato com o encarnado. A gente já viu lá, né, atrás, um encarnado, pela sua pureza, pela sua simpatia vibratória, ele pode até levar a sua condição vibratória a um nível do Dewatchen que determinado percebedor está, e haver uma interação ali, embora nenhum dos dois vá ter consciência muito clara disso. Porque o ser que está no Dewatchen, ele está no Dewatchen, ele está vivendo ali a história dele, né? E mesmo todos os seres que são os entes queridos, que estão ali vivendo com ele, né, aquele estado, são produto da imaginação dele, digamos assim. Embora tenha uma ligação, obviamente, com os níveis internos dos outros percebedores. Mas ele não tem consciência de que tem um ser físico que está entrando aqui no meu Dewatchen, né? É como num sonho. Quando alguém aparece no nosso sonho, ela aparece dentro da história do nosso sonho. É a mesma coisa. E pro médium, né, mesmo ele sendo puro, se ele não for um adepto, ele não consegue discernir com clareza as imagens psíquicas que ele está percebendo. Então ele também vai criar uma história, né, na qual ele vai envolver esse contato. Percebe? Então, ele vai entender que é esse ser que está entrando em contato com ele, ou que está descendo, que ele está incorporando, etc e tal, né? Mas, assim, esses casos ainda são raros relativamente, por quê? Porque isso depende da pureza do médium, né? Então, o mestre enfatiza muito essa questão. Aí ele continua dizendo: naturalmente, há um tipo melhor de restos, e as cascas ou andarilhos terrestres, como são chamadas aqui, não são todas más.
Então, ok, aqui a gente está falando então dos seres no Kama Loka. E o que nós temos então no Kama Loka? A gente tem os seres que ainda não passaram para o Dewatchen, os seres que não vão passar para o Dewatchen, e os seres que deixaram no Kama Loka o seu, digamos assim, o seu cadáver astral ao terem passado para o Kama Loka. É o que a gente tem aí no Kama Loka relacionado com seres humanos. Claro, a gente tem elementais, obviamente, etc. Mas, né, a gente tem então seres que não passaram ainda para o Dewatchen, né, no Kama Loka. Seres que desencarnaram e estão ali na primeira fase do bardo. A gente tem seres que não vão passar para o Kama Loka, para o Dewatchen. Ou porque romperam sua ligação, antes de morrer ou depois da morte, né? Na balança, a balança pendeu para baixo. Então a gente tem aí um tipo de elementar muito perigoso, porque ele tem 3 princípios. Ele é muito manásico, né? É o caso é o caso daquelas almas destinadas à aniquilação, né, percebedores, e magos negros, né, adeptos da sombra. E nós temos os cascões astrais, que são, né, o cadáver, digamos assim, astral dos percebedores que passaram para o Dewatchen. Então a gente tem basicamente essas 3 classes aí de elementares, vamos dizer assim. O que o mestre diz? Nem todos eles são maus, obviamente, né? Porque quem está ainda no Kama Loka, porque ainda não passou para o Dewatchen, são seres de todos os níveis morais ou vibratórios, se a gente quiser chamar assim, né? Então, mas só que esses seres aqui, eles estão em sono, né? Se eles estão destinados a passar para o Dewatchen, eles estão num sono, eles não podem ser alcançados por médiuns. No caso dessa segunda classe, esses seres aqui normalmente são bem tensos, né? Mas os cascões astrais, não. Também são, como são, digamos assim, o cadáver astral de seres de todos os tipos, né? Que passaram para o Dewatchen. E tem cascões astrais, então, mais pesados, mais leves, digamos assim, né? O que você deixou para trás, né? É material ainda, são as inclinações materiais, mas essas inclinações materiais, elas são de todas as ordens, né? Elas são de todas as ordens. Então, essas cascas, elas são de todos os níveis também. Aí o mestre começa dizendo isso. Aí ele fala, mas mesmo aquelas que são boas, são transformadas em más durante algum tempo através dos médiums. Por quê? Imagine o caso do ser que ainda não passou para o Dewatchen, né? Porque aqui nesse caso aqui do Kama Loka, de seres que não passaram para o Dewatchen, a gente tem seres que morreram no seu ponto natural e a gente tem seres que morreram prematuramente, certo? Então esses que morreram prematuramente, que entram em contato com médiums, se tornam maus. Por quê? Porque através desse contato com o médium encarnado fisicamente, o desejo material, o desejo, a atração pela experiência vai ser estimulada. Então ele se torna mal, né? Isso não é bom para ele. No caso do cascão astral, mesmo isso aqui não vai fazer nenhuma diferença para o cascão astral, porque ali é só um cadáver em decomposição. Mas para o médium, né, o que entra em simpatia com isso é a afinidade material, né? Então, mesmo no caso de um cascão astral que seja mais refinado e que, portanto, evoque no médium, né, belas falas, etc, etc, o que está sendo estimulado é a conexão material. O mestre continua dizendo, as cascas bem podem não dar importância, no entanto, já que não tem nada a perder. Mas há outro tipo de espíritos que saem do nosso campo de visão, os suicidas e os mortos em acidentes. Aí a gente vai falar aqui, dentro dessa classe aqui primeira, que são aqueles que não passaram para o Dewatchen, certo? Mas cuja situação ainda não foi determinada. Se eles vão pertencer à classe segunda, que são, né, aqueles que romperam sua conexão, ou se eles ainda vão conseguir passar pro Dewatchen, tá? Aí o mestre relaciona isso com o caso de suicidas e mortes em acidente. E agora eu preciso dar uma nota sobre isso. Por quê? Primeiramente, quando o mestre está falando de suicidas, ele está falando de suicídio voluntário, intencional, com capacidade cognitiva funcional.
Ele explica em outro lugar, mas eu não sei se a gente vai passar por essa carta. Talvez sim, mas eu vou já adiantar esse ponto para não gerar confusão desnecessariamente. Por quê? Obviamente, se a gente for pensar em suicídio num sentido muito amplo, né? Então a gente tem muito caso de suicídio. Né? E como diferenciar o caso da pessoa que num rompante de loucura ou por uma doença mental tira a própria vida, da pessoa que passa a vida bebendo, né? Bebida alcoólica, e vai produzir sua morte de uma cirrose, por exemplo. Isso não é uma forma de suicídio? Então o mestre está falando aqui de suicídio intencional, né? Intencional com capacidade cognitiva funcional, né? Suicídio cometido num momento de loucura, o suicídio como resultado de uma doença mental, enfim, não é considerada nessa classe, né? Porque o que acontece aqui é a ação voluntária e intencional contra a vida, né? Por exemplo, o percebedor está ali passando pela experiência, que pode estar sendo muito difícil, né? E ele, conscientemente, né? Ele pensa assim, bom, eu vou fugir disso daqui. E aí ele tira a própria vida, para escapar do processo kármico que ele está vivendo. Só que, o que acontece? O karma daquela vida, né, o karma da vitalidade daquela vida era dele viver, sei lá, 90 anos. E ele tira a vida aos 30. O corpo vital dele vai durar 90 anos. Então ele vai ficar no Kamaloka até que o corpo vital cumpra o seu ciclo de 90 anos, que era a quantidade de energia vital destinada para aquela encarnação. Tá? Então esse é o caso de suicídio. Como foi um ato consciente e voluntário, isso abala a ponte de ligação com a tríade superior. Então, ele deu um passo muito forte, aquele percebedor, na direção do rompimento, da morte espiritual de fato. Não tá definido. Isso vai ser definido pelo comportamento dele, né, durante o período dele no Kamaloka. Aí vamos falar de acidente. Quando o mestre fala de mortos em acidentes, hoje a gente ouve acidente, a gente pensa assim, morreu de carro, morreu de, sei lá, caiu de uma escada. Mas não, o mestre está falando aqui então das mortes prematuras, porque são dois tipos aqui de mortes prematuras. São resultado kármico de uma outra vida, essa morte prematura. Ou seja, o karma dessa vida deu a ele um corpo vital que iria durar 70 anos. Mas um outro karma, uma outra condição kármica interfere nesse karma e produz a morte do corpo físico antes desse período. Essa é uma condição kármica. É uma morte prematura, porque pela lei natural, aquele corpo deveria durar tantos anos, mas ele morreu prematuramente, o corpo, né? Então, o percebedor, nesse caso de morte prematura por acidente, ou seja, foi assassinado, pena de morte, sei lá, morreu de um acidente de carro, enfim. Esses casos de morte prematura, que não foram voluntários, não foi ele que tirou a vida voluntariamente, né? No caso de uma pena de morte. Ele não tirou a vida dele voluntariamente, né? Aquele condenado à morte ali. Né? A vida dele está sendo tirada prematuramente de forma involuntária. De repente o karma vital, né, do corpo vital dele era durar mais 20 anos. Ele vai passar mais 20 anos no Kamaloka. Entendeu? Então, suicídio e morte por acidente são duas formas de morte prematuras. Uma voluntária e outra involuntária. São kármicas, obviamente, porque são um amadurecimento aí de um karma passado, muito negativo, né? Pela condição que ele vai gerar depois da morte, muito mais do que pelo ato em si, inclusive, né? Mas que não são do karma daquela pessoa ali naquele momento, né? No caso do acidente, por exemplo. Certo? Então a gente precisa considerar isso daqui, porque senão fica muito confuso tudo que vai vir aqui agora e depois. Então a gente precisa esclarecer essas duas coisas antes de qualquer coisa. Tudo bem, tendo entendido isso, que o mestre está falando então de morte prematura, voluntária ou involuntária, e nessa morte aqui involuntária está considerando aqui assassinato, a gente está considerando aqui pena de morte, né? A gente está considerando aqui muitas situações, mortes violentas, né? Então ele vai dizer o seguinte: os dois tipos podem comunicar-se. Então esses percebedores que morreram prematuramente, que vão ter que ficar no Kamaloka, ou seja, nesse nível astral mais próximo do físico, até o duplo vital esgotar o seu ciclo,
Esses dois tipos podem comunicar-se e ambos têm que pagar caro por tais visitas. E agora, novamente, tenho que explicar o que quero dizer. Bem, os deste tipo são os que os espíritos franceses chamam les esprits souffrants, né, os espíritos sofredores. São uma exceção à regra, pois terão de permanecer dentro da atração da Terra em sua atmosfera, o Kama-loka, até o exato último momento do que teria sido a duração natural de suas vidas. Em outras palavras, aquela onda particular de vida em evolução deve prosseguir até sua praia. Mas é um pecado e uma crueldade reviver sua memória e intensificar o seu sofrimento, dando a eles a possibilidade de viver uma vida artificial. Uma possibilidade de sobrecarregar o seu karma ao colocar diante deles a tentação de portas abertas, isto é, médios insensitivos, pois terão que pagar um preço alto por cada um desses prazeres. Então, o que a gente precisa entender aqui? Numa situação comum, o percebedor desencarna, no Kama-loka, ele vai ficar num sono, né, mais ou menos profundo, com ou sem sonho, enfim. Normalmente isso que acontece. Ele entra num sonho no Kama-loka, entra no período de gestação daí, né, que é o período de decantação, e ele passa para o Dewachen, certo? Esse é o que acontece normalmente. No caso da morte prematura, o que acontece? O percebedor, ele acorda no Kama-loka. Dependendo da condição moral ou vibratória dele, ele entra num sono mais ou menos leve também. E a qualidade desse sono, né, ou seja, o sonho desse sono, vai ser colorido pela qualidade da vida dele. Então, imagina que, sei lá, um criminoso, um serial killer, né, recebeu pena de morte. Ele vai para o Kama-loka. Se ele entra nesse sonho, o sonho dele vai ser muito complicado, né, porque ele vai ficar revivendo a morte dele, vai ser o pensamento mais forte no último momento da vida dele, né. Então ele vai ter um pesadelo, na verdade, né? O Kama-loka dele já é um inferno, por dizer assim. O castigo dele já começa ali, digamos assim. Aí, imagina... Bom, mas ele tem um corpo vital ainda, né? Ele tem um corpo vital. Ele é um ser humano completo, menos um corpo físico. Então ele tem todos os desejos, todas as paixões, toda a atração por satisfazer esses desejos e necessidades físicos, por comida, por sexo, por bebida, e por aí vai. Então você tem portas abertas, você tem seres que estão se oferecendo como veículo para as entidades descerem ao plano físico. Esses seres, se eles caem na tentação dessas portas, eles vão satisfazer esses prazeres, esses desejos, né? Mas a que preço? Aí o mestre vai continuar explicando. Ele diz, explicarei. Os suicidas, que tolamente pensando em fugir da vida descobrem que ainda estão vivos, tem bastante sofrimento à sua espera, a começar por essa própria vida, ou seja, a começar por esse momento já no Kama-loka. Seu castigo é a intensidade dessa última, porque eles estão vivos no Kama-loka. Então eles estão sentindo intensamente, né, como se tivessem num corpo físico, mas sim um corpo físico para satisfazer as necessidades. Ou seja, eles têm todas as sensações, porque a sensação vem do astral, né, é o nosso organismo astral, que é realmente o assento da sensação, mas eles não têm um corpo físico, né, para satisfazer essas sensações, que é o que dá a fricção. Aí ele diz, havendo perdido pelo ato imprudente seus sétimo e sexto princípios, ou seja, houve ali uma ruptura com a tríade superior, embora não para sempre, já que podem recuperar os dois, né, então, nesse caso aí do suicídio, ele ainda tem uma chance, assim como do pelo acidente também, mas aqui o mestre está focando aqui no suicida primeiro. Aí ele diz, em vez de aceitar o seu castigo e aproveitar suas possibilidades de redenção, eles frequentemente são levados a lamentar a vida e tentados a recuperar um controle sobre ela por meios pecaminosos. Então, se nesse caso o suicida, ele se resigna, ele aceita aquela condição, ele ainda tem uma chance de se reconectar, e aí ao final daquele período, né, qualquer que seja a duração dele no Kama-loka, ele vai passar para o Dewachen. O percebedor, né, vai deixar o cascalaçal para trás e vai passar para o Dewachen. Mas o que acontece frequentemente é que eles são atraídos por esses pontos de satisfação dos prazeres físicos. Necromancia. Ele continua dizendo, em Kama-loka, a terra dos desejos intensos, porque Kama-loka quer dizer reino do desejo,
eles podem gratificar os seus desejos terrenos apenas através de um intermediário vivo. E ao fazê-lo, ao final do período natural, eles geralmente perdem sua mônada para sempre. Quanto às vítimas de acidentes, sua sorte é ainda pior. Então, de novo, vítimas de acidentes, mortes prematuras involuntárias em geral. A menos que eles tenham sido tão bons e puros que sejam atraídos imediatamente para dentro do samadhi akáshico, isto é, caiam num estado de sono pacífico, um sono cheio de sonhos agradáveis durante o qual não lembram do acidente, mas movem-se e vivem entre seus amigos e suas cenas familiares até que seu período de vida natural termine, quando se redescobrem tendo renascido no Dewachen, seu destino é melancólico. Então, tirando os casos aqui dessa morte prematura por acidente, ou seja, morte prematura involuntária, em que o percebedor ele é elevado, o percebedor ele é mais espiritual, ele tem uma índole, né, positiva, em que nesse caso aí ele vai entrar num sono, né, um sono com sonhos coloridos, etc., até que o tempo de vida dele natural se conclui e ele vai passar para o Dewachen. Tirando esses casos, aí o mestre diz, né, essa é uma condição, um destino melancólico. Sombras infelizes, se foram pecadores e sensuais, eles vagueiam sem rumo. Não cascas, porque sua conexão com seus dois princípios mais elevados não está completamente quebrada, até que chegue a hora da sua morte. Então, é a condição de suicidas e mortes por acidentes de seres, né, muito apegados à materialidade, enfim. Ele continua dizendo: tendo perdido a vida em pleno fluxo das paixões terrenas, que os atam às cenas familiares, eles são seduzidos pelas oportunidades que os médios oferecem de gratificá-las vicariamente. Eles são os pisátias, os íncubi e os súcubi dos tempos medievais, né, tipos de demônios, né, da literatura oriental e ocidental. Os demônios da sede, da gula, luxúria e avareza, elementares de intensa astúcia, maldade e crueldade, que induzem suas vítimas a fazer crimes horríveis e festejam a sua concretização. Por quê? Por isso que eu falei lá, olha, vamos entender morte por acidente direito. Nesse caso, você pode ter uma dificuldade de pensar, mas a pessoa morreu de um acidente de carro, como é que ela pode se transformar nisso? Mas essa morte involuntária, prematura, pode ser a de um serial killer que recebeu pena de morte. Pode ser a de um, sei lá, um criminoso que morre num confronto com a polícia. Ou num confronto com outro criminoso. Sabe? Pense em todas essas condições. Esse percebedor, já viciado, né, nas inclinações mais maldosas, mais nefastas, ou caso de feiticeiros, inclusive, que morrem antes, né, porque são feiticeiros inferiores, né, eles não concluíram ali, não tiveram nenhuma iniciação no caminho da sombra, enfim, também, né, morreram, né, com a maldade mais intensa, se transformam em verdadeiros demônios, porque o impulso é de satisfazer aqueles desejos, é de continuar naquela mesma direção. Então eles vão influenciar, né, os seus veículos físicos, seus médios insensitivos, ao mesmo tipo de ação. Né? E, de novo, médium insensitivo a gente não encontra só em terreiro, a gente não encontra só numa casa espírita, né? No cristianismo tem médium, em todo canto tem médium. É uma pessoa mais passiva, né? Uma pessoa que tem essa questão kármica, né? Uma anomalia de saúde psicofísica, né? Que a torna mais passiva nesse nível. Aí ele continua dizendo: eles não só arruinam suas vítimas. Esses vampiros psíquicos, levados adiante pela corrente de seus impulsos infernais, finalmente, no momento estabelecido para o término do seu período natural de vida, são carregados pela aura da Terra para regiões onde, durante eras, passam por sofrimentos extraordinários e terminam sendo inteiramente destruídos. Então aqui, o mestre está falando então, né, do destino final desse tipo de ser. Né? Depois da morte ainda permanecem ali naquela direção, né, tensa, terrível. E é interessante, porque aqui a gente já tem o mestre falando desse destino, né? No final, eles são carregados pela aura da Terra para regiões onde durante eras passam por sofrimentos extraordinários. Isso é a condição de Aviti. Então a gente já vê aqui, ó, que o Aviti pode ser, inclusive, nesse plano físico. Porque, não tendo
uma conexão com a tríade superior para entrar no Dewat, o percebedor, ele então reencarna imediatamente. E ele pode ter uma série de encarnações imediatas, assim, cada vez mais abjetas, cada vez em condições mais terríveis, né? E a gente pode pensar em alguns tipos de seres, inclusive, né? Que são enigmas psicológicos, né? Para a nossa psicologia moderna, se a gente quiser fazer um paralelo aqui, né? Enfim, até que são inteiramente destruídos. Ou passam, né, para aquilo que é chamado normalmente de oitava esfera, né? Dentro da linguagem teosófica. Aí o mestre continua dizendo: mas se a vítima de um acidente ou violência não for nem muito boa nem muito má, uma pessoa mediana pode ocorrer o seguinte: um médium que a atrair criará para ela a coisa mais indesejável, uma nova combinação de skandhas e um novo e mau karma nesse caso. Então, se a pessoa que morreu prematuramente for muito boa, entra num sono até o momento do Dewat. Ok, essa daí está protegida. Se ela é mais ou menos, o sono dela não é tão profundo, então esse sono pode ser perturbado pela atração, né, que os médiums exercem, né? E nesse caso, o mestre diz que aí pode ocorrer o seguinte: por essa conexão com o médium, ela vai criar uma nova combinação de skandhas e um novo e mau karma. Ou seja, skandhas, vamos explicar. Skandha quer dizer agregado, né? Na perspectiva budista esotérica, a gente tem 5 agregados, né? Forma, sensação, memória ou percepção, evolução mental e consciência, tá? Isso é o que compõe a personalidade, é a personalidade psicofísica, né? 1 é rupa e 4 é nama, 4 psico e 1 físico, né? Essa é a constituição da personalidade. O mestre está dizendo que por essa conexão com o médium, esse percebedor ali, né, que ainda está no Kamaloka, aguardando ali o momento que seria da morte natural, por essa conexão ele pode criar um novo grupo de skandhas. O mestre continua dizendo: mas deixe-me dar-lhe uma ideia mais clara sobre o que quero dizer com karma nesse caso. Em relação a isso, deixe-me dizer antes que, já que você parece tão interessado no assunto, a melhor coisa que você pode fazer é estudar as 2 doutrinas, do karma e do nirvana, do modo mais profundo que puder. Então o mestre nos dá aqui uma dica de estudo, muito bom para nós também. A menos que você esteja completamente familiarizado com esses 2 princípios, que formam a chave dupla para a metafísica do Abhidharma, você sempre se verá perdido ao tentar compreender o resto. Abhidharma é exatamente o grupo de escritos lá do Tripitaka, né, das escrituras budistas, que corresponde à parte da metafísica, né? Você tem o Vinaya, você tem os sutras e você tem o Abhidharma. O Vinaya são os códigos morais, né, as regras para os monásticos. Os sutras são os ensinamentos que foram registrados de memória lá do Buda. E o Abhidharma são os tratados de metafísica. Então ele diz que o karma e o nirvana são a chave dupla para se compreender a metafísica do Abhidharma. Aí ele diz assim: temos vários tipos de karma e nirvana em suas várias aplicações, em relação ao universo, ao mundo, aos devas, budas, bodhisattvas, homens e animais. E nirvana inclui os seus 7 reinos. Então, a gente tem várias aplicações, tanto para o karma quanto para o nirvana. E a gente precisa compreender o karma e nirvana aplicando-se a esses 7 níveis: universo, mundo, devas, budas, bodhisattvas, homens e animais. E o nirvana é aplicado correspondentemente. Aí o mestre diz assim, ó: karma e nirvana são apenas 2 dos grandes 7 mistérios da metafísica budista. E somente 4 dos 7 são conhecidos pelos melhores orientalistas e ainda assim muito imperfeitamente. Então, a gente não tem muita certeza sobre o que o mestre está se referindo aqui, mas num dos livros dos 5 tratados de Maitreya, que são obras, né, budistas de Arya Sanga, no Ratnagotra Vibhaga, que é um desses 5 tratados de Maitreya, se fala ali no início de 7 grandes mistérios, né, no sentido, a expressão usada na verdade é
são tópicos Vajra, né? E são chamados de Vajra. Vajra quer dizer diamante porque eles são difíceis de ser penetrados, então misteriosos. Ali, esses 7 tópicos Vajra, por Aryasanga, são descritos como sendo Buda, Dharma, Sangha, Dhatu, que significa elemento, né? O germe, a natureza búdica, num certo sentido, né? Dhatu, Karma, Nirvana e Guna, que são qualidades. Então ali estão descritos esses 7 mistérios. Talvez sejam esses mesmos 7 mistérios aos quais o mestre se refere aqui, né? Aí ele continua dizendo: se você perguntar a um monge budista erudito o que é karma, ele dirá a você que karma é o que um cristão poderia chamar de providência, apenas em um certo sentido, e um maometano kismet, destino, de novo em certo sentido. Dirá que é esta doutrina fundamental que ensina que assim que qualquer ser sensível morre, seja homem, devo ou animal, um novo ser surge, e ele reaparece em outro nascimento, no mesmo ou em outro planeta, sob condições criadas por ele mesmo. Ou, em outras palavras, que o karma é o poder orientador. E Trishna, em Pali Tanya, a sede ou desejo de vida sensível, a próxima força ou energia, a resultante da ação humana ou animal, que a partir dos velhos skandhas, né, dos velhos agregados, produz um novo grupo que forma um novo ser e controla a natureza do próximo nascimento. Ou, para torná-lo ainda mais claro, o novo ser recompensado e punido pelos atos meritórios e maus atos do ser velho. O karma representa um livro de registro no qual todos os atos do homem, bons, maus ou indiferentes, são cuidadosamente anotados para seu débito e crédito. Por ele mesmo, digamos, ou mais precisamente, pelas próprias ações dele. Aí tem uma nota aqui que o mestre faz sobre Skanda, mas tem a ver com como o Sinnett colocou Skanda no livro Mundo Oculto. Então aqui, vamos resumir até aqui esse ponto. Karma é o poder orientador, Trishna, Tanya, é a sede, né, é a atração pela experiência física, né, pela existência física. Ok. É isso, então, que gera o próximo grupo de skandhas, ou seja, o próximo grupo de agregados que vai compor o novo ser na vida seguinte. Aí o mestre continua dizendo: lá onde a ficção poética cristã registrou e vê um anjo registrador guardião, a lógica budista, severa e realista, mostra sua real presença, percebendo a necessidade de que cada causa tenha seu efeito. Os oponentes do budismo têm dado grande destaque à alegada injustiça de que o autor escape e a vítima inocente seja forçada a sofrer, já que o autor dos atos e quem sofre são seres diferentes. Aí o mestre diz assim: o fato é que, embora em certo sentido eles possam ser considerados diferentes, em outro sentido eles são idênticos. O ser velho é o progenitor, pai e mãe ao mesmo tempo, do novo ser. É o anterior que cria e dá forma a este último na realidade, e muito mais do que qualquer pai carnal. E uma vez que você tenha dominado bem o significado dos skandhas, você verá o que quero dizer. É o grupo de skandhas que forma e constitui a individualidade física e mental que nós chamamos de homem, ou qualquer ser, né? Então, a personalidade. Esse grupo consiste no ensinamento exotérico de 5 skandhas, isso é, Rupa, as propriedades ou atributos materiais, Vedana, sensações, Sanya, ideias abstratas, que aqui se relaciona com a memória, né, porque é o que condiciona a percepção, Samskaras, que são as tendências, tanto físicas quanto mentais, e Vijnana, que são os poderes mentais, uma ampliação do quarto, significando as predisposições mentais, físicas e morais. Aí o mestre diz: nós acrescentamos a eles 2 outros, cujos nomes e naturezas você pode aprender mais adiante. No momento é suficiente fazer com que saiba que eles estão conectados com e são produtores de Sakayaditi, a heresia ou ilusão da individualidade, e de Atavada, a doutrina do eu. Sendo que ambos, no caso do quinto princípio, manas, a humana, levam a Maya, né, a ilusão da heresia e da crença na eficácia de vãos rituais e cerimônias em orações e em intercessão. Então vamos lá, porque o mestre nos dá aqui um ponto muito interessante. A gente já, no passado, a gente já teve vários ensinamentos, né? Eu já dei vários ensinamentos sobre os skandhas, né? Mas então vamos revisar esse ponto aqui.
A personalidade, a estrutura psicofísica, né, que o percebedor veste, por assim dizer, ao encarnar, é desmembrada quando você começa a analisar, né, em termos de fatores composicionais, por esses skandhas, que exotericamente são 5, e o mestre diz que tem mais 2 ali. Mas enfim, então esses 5 skandhas são a composição psicofísica, né, da personalidade. Aí o mestre diz assim, eles estão conectados e são os produtores de 2 coisas. A heresia ou ilusão da individualidade, nesse sentido, né, da individualidade separada, né, ou seja, a heresia ou ilusão da separatividade, e a doutrina do eu, que é a identificação com o eu pessoal e independente. O mestre diz então que é exatamente esses agregados que estão conectados e produzem essas duas ilusões, digamos assim, né? Aí o mestre diz que, ademais, isso leva, né, o percebedor, né, Manas, a ilusão da heresia e da crença na eficácia de vãos rituais e cerimônias em orações e intercessão. A ideia de que você pode manipular o karma pedindo a intercessão e a intervenção de um outro ser, ou fazendo algum ritual, né? Porque na verdade o que você está fazendo é criando outro karma, né? Você está adicionando um karma em cima do outro. E que esses pontos aqui, eles são cadeias, né, que são quebradas na primeira iniciação, por exemplo. Enfim. Então, isso daqui é muito importante da gente depois refletir, estudar, né, quebrar isso, né. Um processo de autoinvestigação, a gente vai percebendo exatamente isso, né. Cada fator composicional da personalidade e você vai aplicando, né, as 3 marcas do ensinamento budista, né? Lembra? Eu já ensinei isso em meditação investigativa, né? Você tem todos os fenômenos compostos são impermanentes, todos os fenômenos compostos são sofrimento, todos os fenômenos compostos são desprovidos de eu, né? O mestre então continua dizendo, bem, retorno à questão da identidade entre o velho homem e o novo ego. Devo lembrá-lo mais uma vez que até mesmo a sua ciência aceitou o fato antigo, muito antigo, ensinado pelo nosso Senhor, no caso Buda, né? E aí tem uma nota aqui do mestre dizendo assim, veja o Abhidhamma-kosha Vyakya, o Sutta Pitaka, qualquer livro budista do norte. Todos eles mostram Gautama Buda dizendo que nenhum destes skandhas é a alma, já que o corpo está constantemente mudando e que nem o homem, nem o animal ou a planta são jamais os mesmos durante 2 dias ou mesmo 2 minutos consecutivos. Aí abre aspas, ele cita aqui, mendicantes, lembrem-se de que não há no homem princípio permanente algum e que só o discípulo versado que adquire sabedoria sabe o que está dizendo ao pronunciar as palavras eu sou. Então continua dali, né? Mesmo a ciência já aceitou o fato ensinado pelo nosso Senhor, isso é, que um homem de qualquer idade, embora seja o mesmo do ponto de vista da sensibilidade, fisicamente não é o mesmo que era alguns anos antes. Nós dizemos 7 anos e estamos preparados para defender e provar essa afirmativa. Na linguagem budista, os skandhas dele mudaram. Ao mesmo tempo, eles estão sempre e incessantemente trabalhando na reparação do molde abstrato, a privação do futuro novo ser. Então vamos parar aqui rapidinho. Então, lembra das 3 marcas do ensinamento budista? É isso que o mestre se refere. Nenhum desses skandhas é permanente. Não só minuto a minuto eles estão mudando, mas como num período de 7 anos, de acordo com os mestres, né, todas as partículas ali mudam. E isso a gente sabe cientificamente em relação ao corpo físico, né? Que as células estão continuamente morrendo e nascendo, e os próprios átomos do corpo mudam. Então, num determinado período, toda a nossa composição física realmente muda. E tecnicamente tem um novo corpo ali. Realmente é impermanente. Aí o mestre diz, ele adiciona um outro ponto, que ao mesmo tempo que esses skandhas são impermanentes,
eles estão sempre incessantemente trabalhando na preparação do molde abstrato. A privação é um termo em que em filosofia Platão e Aristóteles, né, se referia a um molde, realmente, né, isso, um molde, né, sob o qual alguma coisa objetiva se manifesta. Então, a privação do futuro novo ser. O que quer dizer que os skandhas são o exército do karma. Ao mesmo tempo em que eles são impermanentes, né, eles estão produzindo o molde do próximo renascimento. Até porque, se você for lembrar do que a gente já conversou ali em outros estudos, lembra que em algum ponto lá atrás o mestre fala, né, que esse exército dos skandhas aguarda o ego, né, o percebedor, lá nas portas do Dewatchen. Porque é o karma da próxima vida. É o karma que não foi esgotado nessa, ou que foi criado nessa, e que vai ser encontrado pelo percebedor quando ele voltar a reencarnar. Esses skandhas vão entrar na composição, né? Então, nesse sentido, eles criam um molde da próxima personalidade. Aí o mestre diz assim, bem, então se é justo que um homem de 40 anos tenha satisfação ou sofra devido às ações do homem de 20 anos, também é igualmente justo que o ser de um novo nascimento, que é essencialmente idêntico ao do nascimento anterior, sinta as consequências daquele eu, ou daquela personalidade geradora. O mestre continua dizendo, as suas leis ocidentais, que punem o filho inocente de um pai culpado ao privá-lo de seu pai, de seus direitos e propriedades, a sua sociedade civilizada, que rotula com a infâmia a filha inocente de uma mãe imoral e criminosa, a sua igreja cristã e suas escrituras, que ensinam que, abre aspas, o Senhor Deus castiga pelos pecados dos pais até a 3ª e a 4ª geração, fecha aspas. Não é tudo isso muito mais injusto e cruel do que qualquer coisa feita pelo karma? Em vez de punir o inocente junto com o culpado, o karma vinga e recompensa o inocente, o que nenhum dos seus 3 poderes ocidentais acima mencionados pensou alguma vez em fazer. Mas talvez diante da nossa observação fisiológica, os objetores possam responder que é só o corpo que muda. Há apenas uma transformação molecular que nada tem a ver com a evolução mental. E que os skandhas representam não só uma série de qualidades materiais, mas também um conjunto de qualidades mentais e morais. Mas pergunto eu, seja uma sensação, seja uma ideia abstrata, uma tendência da mente ou um poder mental, que se pudesse qualificar como um movimento absolutamente não molecular, será que mesmo uma sensação ou mais abstrato dos pensamentos que é algo pode sair do nada ou ser nada? Então o mestre basicamente está apontando que os skandhas são materiais, na verdade, né? Ele continua dizendo, muito bem, as causas que produzem o novo ser e determinam a natureza do karma são, como já foi dito, Trishna ou Tanya, né, a ânsia, o desejo de existência sensorial, sensível, e o Padana, que é a realização ou consumação de Trishna, ou daquele desejo. Então a gente tem esses 2 elementos. O desejo pela existência e o meio de realizar esse desejo. Né? Trishna ou Tanya e o Padana. Ok, guarda isso daí. Aí o mestre diz, e o médium ajuda ambos a despertar e a transformá-lo nec plus ultra, ou seja, em outra coisa senão que um elementar. Seja ele um suicida ou uma vítima, ou seja, né? Seja o percebedor que tenha morrido prematuramente por suicídio ou por acidente, ou de forma involuntária, né? Então aqui, ó, o médium ajuda a despertar ambos no percebedor ali que está no Kamaloka. Ele ajuda a despertar Tanya e ajuda a despertar, e ele dá os meios para a satisfação de Tanya, né? Ou seja, ele ajuda a despertar naquela entidade o desejo pela experiência sensorial e oferece o meio para a realização desse desejo. E aí, basicamente, ele se transforma num elementar. O mestre diz, a regra é que uma pessoa que tem uma morte natural permaneça de algumas horas até uns poucos anos dentro da atração da Terra, isso é, no Kamaloka. Né? Porque ele vai entrar ali também num período de gestação, digamos assim, né? Num período intermediário. Então a regra é essa, que ele fique ali de algumas horas até alguns anos. Mas há exceções no caso dos suicidas e daqueles que têm uma morte violenta em geral, ou seja, mortes prematuras.
Aí o mestre diz, consequentemente, um destes egos, por exemplo, que estivesse destinado a viver, digamos, 80 ou 90 anos, mas que se matou ou foi morto por acidente, vamos supor aos 20, teria que passar no Kamaloka não alguns anos, mas nesse caso 70, 60 ou 70, como um elementar, ou mais precisamente um andarilho terrestre, já que ele não é, infelizmente, para ele, nem mesmo uma casca. Aí tem uma nota do mestre ali sobre vítima dos acidentes, né? Ele diz assim, só as cascas e os elementais passam incólumes dessa interação com médios, embora a moralidade dos sensitivos não seja de modo algum melhorada pelo contato. Sim, porque as cascas são cascas, né? São dois princípios, é um cadáver. Ele não vai ser afetado, né? A casca está no processo de decomposição, né? Mas o médium, por esse contato com a casca, ele não se melhora. Porque a casca só é composta pelo resto, pelo refúgio material do percebedor que passou para o Dewat. Então não tem algo de espiritual ali que possa ser adicionado nesse contato com o médium. Até porque o que vai ser ali é um eco das próprias ideias do médium, ou de alguém que está ali por perto, na sessão, né, na sessão mediúnica, enfim. O cascão ele nunca adiciona nada de novo. Nunca adiciona nada de novo. Por mais belo e profundo, né, de um ponto de vista externo, que sejam as palavras do médium, não tem nada de novo realmente ali. E não tem vibração espiritual, porque não tem vida espiritual ali, né? E elementais também passam incólumes, porque os elementais, né, não chegaram ainda no nível humano, não têm autoconsciência amadurecida, e nesse sentido são irresponsáveis diante da lei, né? Claro que, obviamente, eles estão sujeitos ao karma, mas não à mônada, né? Estão sujeitos ao karma num sentido bem direto de causa e efeito, né? Mas eles não, moralmente, eles não são afetados por esse contato com os médiuns, né? Continuando, então. Então, o mestre diz, né, que esses andarilhos terrestres, né, esses elementares compostos aí por suicidas e vítimas de acidente, ou seja, mortos em violência, né, prematuramente, não são, infelizmente, nem mesmo uma casca. O mestre diz assim, ó, felizes, 3 vezes felizes em comparação, são aquelas entidades desencarnadas que dormem seu longo sono e vivem em sonhos no seio do espaço. E pobres daqueles cuja trishna, ou seja, cujo desejo material, os atraia para os médiuns, e pobres destes últimos, que os colocam em tentação com o padana tão fácil, ou seja, com o meio de satisfazer esse desejo de maneira tão fácil. Pois ao agarrar-se a eles, ou seja, esse percebedor ali no Kamaloka, ao se agarrar ao médium e satisfazer sua sede de vida, o médium ajuda a desenvolver neles de fato a causa de um novo conjunto de skandhas, um novo corpo, com tendências e paixões muito piores que as do corpo anterior. Todo o futuro desse novo corpo será determinado desse modo, não só pelo karma de demérito do conjunto ou grupo anterior. Ou seja, todo esse novo corpo agora, para aquela entidade que, se ela reencarnar, né, se esse percebedor no Kamalokas ele chegar, né, a reencarnar, isso não vai ser só o karma da vida anterior dele, mas vai ser também dessa nova vida, desse período no Kamaloka. Que é o que o mestre diz aqui. Todo o futuro desse novo corpo será determinado desse modo, não só pelo karma de demérito do conjunto ou grupo anterior, mas também pelo do novo conjunto do futuro ser. Se pelo menos os médiuns e espíritas soubessem, como eu disse, que cada novo anjo guia a que eles dão as boas-vindas em êxtase é induzido por eles a um upadana, né, um meio de satisfazer o desejo material, que produzirá uma série de males indescritíveis para o novo ego, o qual renascerá sob a sua sombra abominável, e que a cada sessão espírita, especialmente com materialização, eles multiplicam as causas de sofrimento, causas que farão o infeliz ego fracassar em seu nascimento espiritual, renascer na pior de suas existências, eles seriam talvez menos liberais na sua hospitalidade. Aí o mestre diz, e agora você pode entender porque nós nos opomos com tanta força ao espiritismo e à mediunidade. Aí eu vou pular, a carta está chegando no fim, eu vou pular aqui uns trechos que saem um pouco desse assunto especificamente, e vou concluir aqui com o último parágrafo,
para a gente fechar o estudo dessa carta 68, que diz assim: e agora, já que muito lhe foi dito e que expliquei grande quantidade de questões, você pode também ler essa carta à nossa irreprimível amiga, a senhora Gordon. As razões dadas podem jogar alguma água fria sobre o zelo espiritual dela, embora eu tenha minhas razões para duvidar disso. De qualquer modo, a carta pode mostrar a ela que não é contra o verdadeiro espiritismo que nós nos colocamos. Ou seja, não é contra a crença na imortalidade do espírito, mas apenas contra a mediunidade e as manifestações físicas indiscriminadas, especialmente materializações e possessões em transe. Se fosse possível explicar aos espíritas pelo menos a diferença entre individualidade e personalidade, entre a imortalidade individual e pessoal e algumas outras verdades, eles seriam persuadidos mais facilmente de que os ocultistas podem estar firmemente convencidos da imortalidade da mônada e, ao mesmo tempo, negar a imortalidade da alma astral, né? O que os espíritas chamam de perispírito, né? O veículo do ego pessoal. Que eles podem acreditar firmemente nos egos desencarnados do Rupaloka, praticando eles próprios comunicações e diálogos com tais egos, e, no entanto, podem rir da ideia insana de apertar a mão de um espírito. Que, finalmente, tal como a questão está colocada, os ocultistas e os teosofistas é que são os verdadeiros espíritas, enquanto a seita moderna que usa este nome é composta apenas de fenomenalistas materialistas. Aí depois o mestre entra em outros pontos de natureza mais pessoal ou sobre outros assuntos que ele trata aqui com o Sinnett. Então, se vocês quiserem ler essas partes, né, da carta, vocês podem ir buscar a carta 68 e ler ela na sua íntegra. Mas eu vou fechar aqui e no próximo estudo a gente vai continuar com a próxima carta ou as próximas cartas desse estudo. De novo, se vocês tiverem dúvidas, se alguma coisa não ficou bem clara, deixem nos comentários ou mandem, né, no e-mail aí na descrição do vídeo e aí a gente responde em outros momentos, tá bem? É isso, fiquem em paz, até o próximo estudo.